Hoje conversaremos sobre como investir em ETFs. Antes de começar o assunto do vídeo, eu já peço o seu like, se inscreva aqui no canal para dar aquela força ao nosso projeto e ative as notificações para que você esteja sempre por dentro de tudo que acontece por aqui e ganhe cada vez mais dividendos, porque ganhar dinheiro sem fazer nada é bom demais. ETF, que trem é esse, Hermes? Então, o ETF nada mais é do que um fundo negociado em bolsa. Tem um nome em inglês, mas eu não vou me arriscar aqui a falar, né? Vocês vão ver aqui que meu editor vai colocar aqui na tela. Mas, resumindo, é isso. É um fundo que é negociado em bolsa, como se fosse uma ação, tá? Mas como se fosse uma ação. Porém, ele não é apenas uma única empresa. Ele é uma cesta que dentro dessa cesta contém vários ativos. Pode ser empresa, pode ser uma classe de ativos, pode ser criptomoedas, né? Eu posso colocar dentro dessa cesta apenas empresas de tecnologia, empresas de commodities e outras tantas que podem existir, ok? A primeira pergunta que vem na nossa cabeça quando falamos de ETF, poxa, um ETF, uma sigla em inglês. Será que eu preciso abrir uma conta lá fora? Quando eu falo lá fora é no internacional, né? Uma conta internacional. Para poder comprar um ETF? Claro que não. Na nossa própria B3 existem mais de 70 ETFs sendo negociados. Então você, através da sua própria corretora, seja ela XP, BTG, Nubank, Rico, Inter, qualquer uma delas que você operar aqui no Brasil, você tem acesso a comprar esses ETFs. Mas qual que é a desvantagem de você ter um ETF? A desvantagem é que os ETFs negociados no Brasil, que é o nosso país, você não receberá dividendos. Poxa, Hermes, eu não vou receber dividendo? Não, não vai receber dividendo. Porém, você não vai receber dividendo na sua conta da corretora. Mas o ETF, aquela cesta que você contratou, que você comprou cotas, ele vai receber dividendos. Porém, eles são automaticamente reinvestidos no próprio ETF. E isso quem faz? A própria gestão do ETF, tá bom? Então, esse aspecto é ruim, porém, como você vai ganhar dinheiro com isso? Através do ganho de capital. Lembra que eu já falei isso em outros vídeos? O que é o ganho de capital? É quando você compra um ativo a um preço X, ele valoriza com o tempo e caso você queira colocar esse dinheiro no bolso, esse lucro no bolso, você vende aquela cotação, tá? Eu vejo o ETF basicamente como um ativo que vai proteger a sua carteira. Ah, como é que ele vai proteger a minha carteira? Ele vai evitar grandes perdas, porque ele é uma cesta bem diversificada, onde uma gestão profissional vive e acompanha todos os ativos daquela cesta. Então a chance de dar ruim é muito menor. E outra coisa, em vez de você sair comprando ativo por ativo, você compra um apenas que engloba vários ativos, diversificando de maneira excelente a sua carteira. Selecionei 5 ETFs da nossa própria B3 para falar para vocês hoje, porque caso você queira colocar um ETF na sua carteira para ampliar a diversificação, você já pode anotar esse ETF que eu falei hoje, pesquisar os seus relatórios também lá no Status Invest ou no Investidor 10, você pesquisa esses relatórios, estuda e já vai poder comprar as cotas e colocar na sua carteira através da sua própria corretora, que essa facilidade ajuda muito o investidor. O primeiro ETF selecionado é o IVVB11, um dos mais famosos aí da nossa B3. De olho aí na tela. Então observe que ele segue o índice SP500, que agloba as 500 maiores empresas americanas. Então a chance de dar ruim é muito pequena, E se a empresa que hoje está no SP500 começa
a não dar lucro, a diminuir o seu patrimônio, prejuízo, aquela coisa, automaticamente o SP 500 retira dessas 500 maiores empresas. E aquelas que não estão nesse índice englobam a vaga daquela empresa que começou a dar ruim. Então, esse índice é um índice excelente para nós investidores. Ele é administrado pela BlackRock, que é uma das maiores gestoras do mundo, possui um patrimônio em 5,6 bilhões de reais administrados, uma taxa administrativa de 0,23%, lembrando que essa taxa administrativa ela é paga anualmente. Ah, mas eu tenho que tirar dinheiro do meu bolso para pagar essa taxa administrativa? Não, essa taxa de administração você não precisa pagar tirando dinheiro do seu bolso. O ETF ele vai realizar esse pagamento justamente daquele dividendo que ele não lhe distribui. Então ele pega esse dividendo, tira a sua parte, que é a taxa de administração, e o que sobrar ele recompra mais ativos previstos naquele índice. É assim que funciona, tá bom? O que me chamou muita atenção aqui é a valorização. Então observe que a valorização nos últimos 12 meses foi de 48,98%, então quase 50% de valorização. Está custando atualmente R$ 403. E nos últimos 12 meses ele teve uma cotação mínima em R$ 266,62 e uma máxima em R$ 417,20. Então ele está próximo das suas máximas, só para que vocês tenham conhecimento. Então, se eu tivesse comprado há um ano atrás, eu teria aí 50% de valorização, o que é muito bom para o ETF. O segundo ETF selecionado é o Gold 11. Ele é um ETF que segue o índice do Gold Price, ou seja, ele vai seguir o índice do ouro, né? Muita gente perguntou para mim lá nas minhas redes sociais, como é que eu faço para investir no ouro de uma maneira fácil e prática? Através de um ETF que segue o índice do ouro. Olha aí que coisa boa. Ele é administrado pela XP, possui um patrimônio de 520 milhões de reais e uma taxa de administração de 0,30%. Observe aí na tela que ele está custando atualmente R$ 17,24 e possui uma valorização nos últimos 12 meses em 62,64%. Caramba, que valorização excelente! Possui também uma variação de preço ali nos últimos 12 meses com a mínima de R$ 10,44 e uma máxima em R$ 17,32, o que também está mais próximo das suas máximas, né? A sua cotação encontra-se mais próximo das suas máximas. Isso é um momento de compra. Eu realmente, com essa valorização, eu estou fadado a comprar cotas aí do Gold 11, né? Faz muito tempo que eu não compro ETF, tá ali encostado na minha carteira, menos de 1%, mas realmente veio a provar o seu valor nesse ano de 2024. O terceiro ETF selecionado é o EURP 11, que ele engloba as 1.000 melhores empresas da Europa, seguindo o índice MSCI Europe, é administrado pela XP, possui um patrimônio de 34 milhões e uma taxa de administração de 0,30%. Está custando atualmente R$ 13,19 e possui uma valorização nos últimos 12 meses em 27,69%, uma excelente valorização também. Possui uma variação de preço ali nos últimos 12 meses com a mínima em R$ 10,28 e uma máxima em R$ 13,43, também ali próximo das suas máximas. Eu compraria esse ETF, falando sinceramente com vocês. As notícias que eu tenho da economia europeia não são das melhores. Muita burocracia para as empresas europeias. Então, falando aqui para você, é uma opção para fins de diversificação, tanto da sua carteira, quanto nível mundial, né? Que você não vai ter ações só no Brasil, você vai ter um pezinho lá na Europa. Porém, eu acredito que não seja uma boa você estar colocando, pelo menos por agora, esse tipo de empresa na sua carteira, esse tipo de ETF de empresas europeias, né? Muito melhor investir em ETFs do SP 500, da Nasdaq e outros por aí, ok? O quarto ETF é o WRLD11,
que é um ETF que ele engloba mais de 9.000 empresas espalhadas pelo mundo. Então ele segue o índice FTSE Global, é administrado pela Investo, possui um patrimônio de 450 milhões e uma taxa administrativa também 0,30%. Está custando atualmente R$ 129,04 e possui uma valorização relativa aos últimos 12 meses em 41,27%, que é uma excelente valorização. Nos últimos 12 meses ele teve uma mínima de R$ 90,17 e uma máxima em R$ 133,49, seguindo a tendência dos ETFs de 2024 de estarem aí com as suas cotações próximas das suas máximas. E o quinto e último ETF selecionado é o HASH11, que é um ETF que segue o índice das criptomoedas, é isso mesmo. Se você não deseja estar exposto diretamente a uma criptomoeda, você pode estar comprando um ETF que segue o índice das criptomoedas, que nesse caso aqui ele segue o índice da Nasdaq Crypto. É administrado pela Hashdex, possui um patrimônio em 4,3 bilhões de reais e tem uma taxa de administração em 0,30%. Está custando atualmente R$ 91,27 e teve uma valorização nos últimos 12 meses de 173,67%, uma valorização absurda. Então, com certeza, vocês também acompanharam ali a valorização do Bitcoin no último ano e pode perceber que ele também seguiu essa valorização, porque a maior participação nesse índice é de Bitcoin, tá? E porcentagens menores em Ethereum e outras altcoins, tá bom? Só para que vocês tenham aí uma noção do que é esse HASH11. Nos últimos 12 meses, ele apresentou uma variação nos seus preços, com uma mínima de R$ 33,29 e uma máxima de R$ 96,98. Então também aqui seguindo a tendência dos ETFs de estarem aí próximos de suas cotações máximas, tá bom? Bem, pessoal, hoje falamos sobre como investir nos ETFs e podemos perceber que não precisamos ter contas lá fora para fazer esse tipo de investimento. Aqui mesmo na nossa B3 nós podemos comprar cotas diretamente na nossa corretora. A nossa B3 possui várias opções de compra de ETFs para que nós possamos comprar com a facilidade que nós temos hoje no nosso país. Alguém deve estar se perguntando aí, e os impostos, Hermes? E os impostos? Já que eu só consigo ganhar dinheiro com ETF se eu vender a minha cota. Bem lembrado, hein? Bem lembrado. Esse aí que lembrou está bem antenado com o mundo do investimento. Então, como é que funciona com o ETF? Ele vai seguir a mesma regra das ações. Qual é a regra das ações? Se você vender com lucro, você vai pagar 15% em cima do lucro na venda. Aí o outro deve lembrar. Então quer dizer que se eu vender até 20 mil, eu não vou pagar nada, não vou pagar imposto. Negativo, você vai pagar imposto, porque nessa parte aí ele não segue a regra das ações, ele não tem a isenção dos 20 mil na venda, tá certo? Então você vai pagar independente. Teve lucro, paga-se os 15%. Então eu não vou vender os ETF, vou só comprar. Tudo bem. Se você só comprar, você apenas pagará a taxa de administração anual, que ela vai variar de 0,2% a 0,8%, tá? Então é uma pequena taxa. E lembre também que você vai pagar tirando do bolso? Negativo, você vai pagar diretamente com os dividendos que o próprio ETF vai receber. Então o ETF ele vai receber dividendos, vai tirar a parte dele da taxa de administração e vai reinvestir nos próprios ativos que constam ali na cesta daquele do ETF que você comprou. Lembro que tudo que foi dito aqui não é uma recomendação de compra ou de venda de qualquer ETF existente na B3. Você deve receber uma dica, fazer as suas pesquisas, seja no Status Invest, seja no Investidor 10, baixar o relatório daquele ETF que você deseja comprar e ler o relatório, para só assim, poxa, gostei do que eu li,
vou colocar ele na minha carteira. Aí você vai lá no home broker da sua corretora e realiza a compra das suas cotas do ETF escolhido. Então é esse o trabalho. Vale lembrar também que o dinheiro é seu, então não pode dar mole com isso. Não pode dar mole com isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar aquele like e se inscrever aqui no canal, porque isso ajuda muito o nosso projeto. Vamos juntos construir nossa renda passiva. Te vejo no próximo vídeo.